Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubeninho Felipe, está compondo a mesa o host Diego Francisco. Está também aqui conosco Cris, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar conosco. Cris, para quem não conhece, mas quem conhece já sabe, Dona Unha Stories, o mundo é naus, né? Então, desse alguma... É, o mundo é nails. 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 Você não é obrigada a falar inglês, né? Pode falar nails, eu falei pode falar nails. Eu falei português. Então, eu estou dentro da minha nação, eu sou brasileiro, eu falei português. Escreve N-A-I-L, Tá certo. Li o que estava escrito, né? Verdade. Então, é toda essa coisa aqui, na questão de unhas, cílios também, né? Lá eu trabalho com unhas tradicionais em gel, cílios, sobrancelha, depilação, tem um pouquinho de cada. Eu acho que a gente tem essa pegada aqui na questão do empreendedorismo, negócio, dentro da nossa cidade, e acho que cada um contribui de uma forma diferente para a construção social da cidade, né? Eu acho isso muito bacana, cada um na sua expertise, cada um dentro daquele segmento que atentou-se para fazer e melhorar, né? Eu acho isso muito bacana. E aí eu vi essa questão e eu vou perguntar por que começou esse negócio. Por que escolher unha? Porque tem mais dedos e tem menos cabeça para cabelo ou não? Na realidade... Isso significa mais, né? Mais chance de... vai. Na realidade, a escolha do negócio foi a necessidade, que o comércio do cabo não tinha, e paixão, porque eu fui pesquisar e me apaixonei, achei lindo. Uma unha ruída, uma unha pequena, se transforma numa obra de arte. Você coloca cor, você coloca tamanho, coloca formato. E quando eu pesquisei, eu amei. Eu disse, não, vou colocar uma loja desse negócio. Foi mais ou menos assim. A senhora é natural do Cabo? Não, eu sou de Recife. De Recife? Recife, morava em Prazeres e vim trabalhar no Cabo. E para o Cabo veio já com esse propósito? Não, eu trabalhava no Cabo numa rede de óticas. Sim. Morava em Prazeres, trabalhava no Cabo nessa rede de óticas. Depois eu vim morar no Cabo. Né? E em meio à pandemia, aconteceu a ideia, depois de um dedo na cara. Eita lá. Acho que explica para gente. Tem que acontecer uma dificuldade para que o empreendedor ele crie uma alternativa, né? Que foi isso aí? Todo esse movimento do não aconteceu depois de um dedo na cara. Eu estava trabalhando, meu patrão chegou bem estressado. Olhou para mim e disse assim, eu vou ensaiar uma briga, não diga nada. Ele colocou o dedo assim e começou a falar. E eu, menino, calma, respira, vai ter um troço, tem calma. E ele, discutindo. Só que isso foi no meio da loja. Quando eu me virei, olhei para a rua, tinha um monte de gente olhando para dentro. E o pessoal achando que a briga era comigo. Aí a gerente interviu. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Me tá doido? Aí, quando ele viu que viu um monte de gente, ele pegou a chave e saiu transtornado. Aí eu olhei para ela assim, eu disse, olha, anota o dia de hoje. Eu não fico mais aqui. Aí eu disse, sempre as conversas entravam num vídeo e saiam no outro. Mas nesse dia ficou. Eu disse, anota o dia de hoje, eu não fico mais aqui. Não era a primeira vez? Não era a primeira vez. Então, eu disse, não fico mais aqui, eu vou pensar em alguma coisa. E foi sem motivo, que ele chegou lá e... Isso, sem motivo aparente nenhum. E a conversa não era comigo, era sobre outra pessoa. Ele tem 2 polos. Ele é bipolar mesmo. Até hoje eu falo com ele, a gente se dá bem, graças a Deus. Foi bênção na minha vida. Essa saída. Ele ainda conheceu a loja antes de inaugurar, tudo, não acreditou. Fiz questão de mostrar. De mostrar ele. Foi uma história bem interessante, porque assim, eu nunca fiz unha. Isso é muito bacana, né? Não sou manicure. Não sou. E entrou para o ramo. E entrei para o ramo. Por pura paixão. Me apaixonei pelo ramo. Isso é muito interessante. É loucura. Vou contar a história todinha. Para ser empreendedor, você necessariamente não precisa ser expert naquilo. Isso. Precisa ter a cabeça para construir aquilo. Ter coragem, viu? Coragem. Porque talvez, eu acho que pode ter sido até um erro meu. Não ter pesquisado a fundo antes de entrar. Mas também não me arrependo de nada do que fiz. Mas talvez se você pesquisasse, talvez não entraria. Porque acontece muito isso, eu acho, com as pessoas, que às vezes é uma dificuldade, e quando começa a perceber a dificuldade do sistema, do segmento, ele recua. E a partir do momento que você entra na batalha, sem conhecer todos os pós e contras, como você já está lá dentro, bicho, eu já estou aqui dentro, agora eu não vou morrer aqui, não. Né? Tá na guerra, vamos. Aqui eu não morro, não. Guerrear. Agora eu precisar das armas. Então, acho que é muito disso também, né, Cris? Verdade. E depois desse dedo na cara, pronto. Eu disse, eu vou pesquisar alguma coisa. Foi em maio de 2021, isso. Estava na pandemia ainda, estava quase no finzinho, né? E eu comecei a pesquisar. Eu disse, poxa, acho que eu vou colocar farmácia. Eita. Remédio estava vendendo muito na época. Estava saindo bastante. Disse, vou colocar farmácia. Eu falei com o meu primo, que tem farmácia na Mostardinha.
em Recife. Conversei um pouco com ele, ele disse, olha, você vai gastar muito dinheiro com documentação. Até você organizar a farmácia, você vai gastar muito. Aí ele falou uma média de valor, eu disse, não, peraí, esse dinheiro todinho com papel eu gasto com mercadoria. Diz para mim a média de valor. Assim, uma farmácia pequena, porte e tal, com documentação, com tudo, eu iria gastar cerca de 10, 12 mil para documentar tudo certinho. Isso daqui é chamado de peso Brasil, meu povo. Isso é o Brasil que empurra o empreendedor lá para baixo. Você quer abrir algo, você tem que jogar nas costas essa cruz e seguir. Desse jeitinho. E o risco é todo seu. O risco é todo seu de perder esses 12 mil. Somos funcionários do governo. Isso só para abrir. Só Você tem pra que mim. passar por esse peso do Estado. Aí daqui a pouco chega os clientes. Chega ou não chega? Pois é. Aí é bronca. É outra Verdade. batalha. Aí falou com ele. viu? Conversei com ele, eu disse, não, esse dinheiro eu gasto com mercadoria. Não vou gastar com papel. Aí eu disse, eu vou esperar mais um pouquinho. Início, meu namorado, na época, fazia assim. Não trabalha mais para esse doido, coloca um negócio para você, você tem potencial de cuidar do que é Esse seu. tipo, Aí eu disse, nada, menino, não quero me aperrear, não. Porque eu sempre trabalhei muito próximo dos donos. Então, eu vi o sufoco com tributo, com mão de obra, e eu não queria esse sufoco para mim. Eu estava muito confortável, eu estava ganhando bem de segunda a sexta, meu final de semana, meu feriadão garantido. Livre. Então, eu estava na minha zona de conforto. Eu disse, não, vou sair daqui, para mim está ótimo. Ele disse, eu vou te dar até fevereiro de 2021, para você pensar em alguma coisa para você. Aí eu estourei o prazo dele. Eu disse, e aí? Aí ele fez, e aí? Eu disse, não, menina, eu estou muito bem, obrigada, deixa eu onde eu estou. Ele era doidinho, meu patrão, mas dava para aguentar, né? Ganhava bem, tinha meu fim de semana livre, tá tranquilo. Em maio aconteceu isso. Eu estourei o prazo dele, em maio aconteceu isso. Aí eu decidi colocar alguma coisa para mim. Então, depois disso, eu comecei a pesquisar. Farmácia eu desisti. Minha amiga, que era manicure, estava inaugurando o espaço dela. Em julho. Pertinho. Em julho foi. E eu fui a primeira cliente dela. Aí conversa vai, conversa vem. Ela disse, poxa, eu gastei tanto para montar meu espaço, gastei 5 mil. Eu disse, poxa, caramba. Aí eu olhei assim, né? Tava lindo o espaço dela. Eu disse, gastei 5 mil reais. Passei um dia em Recife para comprar material. Olha, foi um estresse. Eu, em Recife para comprar material. E aqui no Cabo não tem, não? Eita, aí despertou. Aí deu o estalo. Aí ela disse, não, aqui no Cabo só tem uma loja, muito pequenininha, não tem quase nada, a gente tem que ir para Recife comprar. Aí eu disse, rapaz, se eu botar um negócio desse dá certo? Ela fez, dá muito certo. Eu disse, eu vou pesquisar. Se eu gostar, Eu faço. eu faço, eu invisto. Pronto, aí fui pesquisar. Foi 10 dias de pesquisa, endoidando. Eu pirei. Eu tirei 0 na faculdade, pra você ter noção. Tirei 0 na época. Porque eu não consegui conciliar tanta informação. Preocupada. E o pior, que eu tinha que trabalhar, eu era do financeiro, quando eu pagava, quando eu recebia, resolvia tudo de bronca, de tudo. Então, assim, eu tinha que trabalhar, pensar no projeto e faculdade. Aí a cabeça deu um nó, não dei conta. Aí eu disse, rapaz, eu gostei. Eu comecei a questionar ela, né? O que é baby boomer? O que é baby glitter? Né? O que é essa? Aí comecei a perguntar as coisas a ela. Ela tinha a agenda muito lotada, ela não tinha muito Tempo tempo pra para me dar responder, atenção. E eu aperreada, eu disse, meu Deus, que coisa linda, porque para mim era só uma manicure fazendo minha unha. Eu não sabia que tinha tanta coisa por Insumos trás. atrás. Tinha um mundo É verdade. de neos design famosos, de manicures famosas, de produtos, de N possibilidades de unha, de tudo. Na verdade. Porque eu conhecia o mundo do cabelo. Hum, Minha mãe foi cabeleireira. eita. Então, assim, eu conhecia essa área. Eu ficava no salão, eu varria cabelo, eu ajudava a minha mãe. Então, eu sabia que cabelo tinha várias possibilidades, mas unha não. Mais simples, né? Teoricamente, né? Não que eu desvalorizasse a profissão da manicure, mas para mim só era aquilo. Eu não sabia que tinha não mais tinha o coisa. conhecimento do Não assunto. tinha conhecimento do mundo que era por trás. Sim. Então, quando eu pesquisei, eu amei, achei lindo. Né? Aí, como ela não tinha muito tempo para mim, eu fui para uma outra profissional. E ela me ajudou, me deu os nomes, chegou a me levar nessa loja pequena que tinha no Cabo. Né? E tirou um dia da vida dela para me ajudar a fazer as primeiras compras. Uma colega boa. Foi. Aí foi onde tudo começou. Né? Quando foi em julho mesmo, no dia 15, eu pensei em botar o Instagram e pensei no nome. Eu disse, vou fazer um Instagram, vou fazer a logo, vou soltar e vou ver se tem público. Se tiver público... Aí pronto, aí fiquei pensando no nome. Qual vai ser o nome? Aí fui pesquisar. Muita criatividade, viu? Aí eu disse, aí olhando na internet, nomes Fazer tudo, né? Aí eu tô olhando. Aí eu vi o nome Dona Unha. Eu disse, que nome legal, Dona Unha. Legal. Só que eu lembrei que minha mãe chamava manicure de Dona Unha. Depois de muitos anos foi que minha mãe falou, que minha mãe teve um AVC. Aí a memória dela vai e vem, agora que tá melhor. Aí ela falou, olha, Salete tinha um apelido de Dona Unha, tu lembra? Eu disse, lembro não, mãe.
Então, tinha uma memória Sim. lá atrás, né, disso, verdade. mas eu não lembrava mais. Né? Aí eu conheci Fabrícia, da Bem-vinda, e perguntei a ela, olha, você conhece alguém que trabalha com arte, com gráfica, com essas coisas? Ela me indicou o Braulio. Não sei se vocês conhecem. Mas não. Faz tudo de arte do cabo. AB Design. Ó, a publi, viu, Braulio? AB Design. Vamos lá, minha gente. Ele arrasa muito. Então, falei com ele. Num domingo à noite, 9 horas da noite, esse menino estava fazendo minha logo. Primeiro ele fez Nails by Cris. Ah, Aí eu, Nails by Cris, eu não sou manicure. Você tá com cara de manicure, de salão. Eu, não. Aí eu disse, não, tenta aí, dona unha. Pronto, quando ele já mandou essa logo de cara pra mim. Aí você se apaixonou De por cara, eu ela. disse, é essa. É essa. E eu sigo muito meu coração. Meu coração, quando dispara, até para comprar carro, se o coração disparar, diga esse. É sentimento, né? Eu sinto. e com relação agora eu fiquei curioso com relação a essa iniciativa do Instagram, para saber se tinha Pronto. Aí eu fiz o Instagram. Quando ele fez a logo, no domingo à noite, que ele mandou, eu disse, dona Unha, beleza, mas tá faltando alguma coisa. Porque vai ficar com cara de espaço de beleza, de salão. Aí ele disse, coloca o Story, que é loja em inglês. Eu disse, fechou. É isso mesmo, dona Unha Story. Pronto, aí fizemos a logo, fizemos o Instagram e a gente soltou. Eu coloquei em breve no Cabo de Santo Agostinho, uma loja para neodesigns, porque o foco era neodesign. Depois veio a história dos esmaltes tradicionais, as manicures me pedindo coisa, aí eu fui acrescentando, mas a priori era só neodesign. Aí eu coloquei o slogan, a loja das neodesign. Então, fiz o Instagram. Designs de unha, Pronto, né? patrocinei 300 seguidoras. E as meninas no direct, quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? E foi aquele alvoroço, né? Aí o pessoal, olha, tal dia vai ter promoção, vai abrir com a loja. Peraí, o meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Já tinha um local? Ainda não tinha o local. Primeiro projeto, primeiro passo foi o Instagram e a logo, para ver se tinha público. Iniciou naquela mesma loja? Oi? Iniciou naquele mesmo lugar? Não, nós éramos ali no primeiro andar, ao lado da Swap Veículos. Swap. Isso, Cara, na Swap frente. Veículos, do lado de cá, tem uma loja de vestidos, né? Do outro lado, no finzinho do muro da biblioteca. Sei, No primeiro mais ou andar menos, ali, sei, embaixo tem o estúdio, o salão de beleza. E em cima eu abri a loja, naquele espaço. Era um pouco longe do centro, mas era um espaço em conta, que dava para começar. E como não tinha, Podia usar a internet. eu era a primeira ali, então Tá mais fácil de o atrair. Instagram ia trazer as meninas até a loja, que foi o que aconteceu. O poder do Instagram. O que eu acho interessante é que o pessoal paga para fazer pesquisa de mercado e ela fez a pesquisa do mercado sozinha. Na hora. Mas, gente, o Instagram faz isso. E eu não era adepta do Instagram, não, viu? E eu me surpreendi. Pois é, mas aí é que tá. Aí é que piorou ou melhorou. Porque a criatividade dela superou. É testar fazendo, né? Buscar. Exato. Eu acho que é muito isso Foi aí, no testar. tato, né? Foi no escuro e foi testando. Eu disse, eu vou testar se tem público, né? Porque, assim, o investimento inicial na minha cabeça seria pouco. Porque algumas pessoas que eu conversava diziam assim, tu coloca 2, 3 marcas de gel e tá bom. E eu, na minha mente, eu dizia, não, se eu abrir só com 2, 3 marcas, o pessoal vai continuar indo para Recife. Eu não quero ser só uma lojinha. Verdade. Eu quero ser uma loja suporte, que eu consiga atender as meninas do Cabo e região. Porque tinha Escada, Pojuca, Sirinhaém, Teoricamente poderia vir. Jaboatão. Então, as meninas poderiam vir até mim e não ir até o centro do Recife. A ideia era essa. Fazer o pessoal deixar de ir para Recife. Então o repertório da senhora, o leque tinha que aumentar bastante. Tinha. Então, assim, aí eu fiz o Instagram. Quando as meninas começaram a interagir comigo, disse, vou fazer enquetes. Porque, assim, como eu não dominava o ramo, não sabia o que ia comprar, não sabia o que ia colocar na prateleira, Aí complicou, viu? aí ficou difícil para mim. E eu não sabia os fornecedores, eu ia para os sites pegar Que é outro telefone. problema. Foi uma garimpagem. Então, assim, a pessoa que está começando o negócio, olha, pesquise bem antes, viu? Porque eu abri numa loucura de 2 meses. Em 2 meses, eu montei a loja e abri a loja trabalhando e montando a loja. Trabalhando lá na ótica. Trabalhando, porque como estava no período da pandemia, a gente trabalhava, lembra que ficou um horário reduzido? Isso. Então, eu só trabalhava segunda, quarta e sexta até 2 horas da tarde. Segunda, quarta, Então, eu sexta, tinha desse jeito. terça, quinta e sábado Pra focar. para focar e na segunda, quarta e sexta à tarde. Então, pronto. Quando eu vi que tinha público, que tinha gente, eu disse, não, o negócio, o pessoal estava procurando muito, eu disse, vai dar certo. Se vou procurar o ponto. Aí foi quando a gente rodou, procurando o ponto. Aí, o que eu fiz? Tem 2 irmãs que trabalham na área de beleza. Sueli, que trabalha com cílios, né, que é a pioneira de cílios do Cabo. E tem Cidiane, que era a irmã dela, que escovava meu cabelo. Aí, conversando com elas disseram assim, olha, eu vou fazer uma enquete e vou perguntar às meninas onde é que elas querem, se elas preferem uma loja aqui em Garapu ou se a gente coloca no centro do Cabo. Eu vou fazer uma enquete para tu. Como ela tinha muito seguidor, Aí, me ajuda aí.
Aí ela, vai abrir uma loja de unhas no Cabo, aí vocês querem aonde? Aí ela colocou as opções, Garapu, Santo Inácio ou Centro. O pessoal tudo centro. Ela disse, amiga, abra para lá, não abra para cá, não. Não E eu já não. estava com papel na mão, já com Abrir contrato, Garapu. com tudo, para ser em Garapu. Ali, não é nem Garapu, né, filho? Santo Inácio, né? Ia ser ali, perto da Querigma, na Avenida ali, Paulo Israel Moreira. Felipe. Na Israel Ali Israel Felipe. Felipe, Ia ser principal ali. ali, entendi. Eu estava com um contrato na mão quando ela fez essa enquete. Aí ela disse, não, amiga, é centro, vai pro centro. É. Aí as clientes começaram a colocar, olha, eu sou de Pojuca, o centro é Fica melhor. mais fácil para chegar, é verdade. Aí pronto, Massa. a ideia foi centro. Aí Mas- fui, Que loucura, foi loucura. É porque eu acho muito interessante essa parada, que você vai fazendo tudo isso acontecer, e aí você percebe onde poderia ter sido melhorado. Mas, na verdade, é uma experiência que você viveu, e a experiência é própria, né? Só que a questão da distribuição, a questão de você achar fornecedores, que eu acho que é uma complicação muito grande, né? Para quem quer Isso, abrir. eu abri Porque no escuro. você com um segmento aí de distribuição, que eu acho que é o que realmente dá foco, porque serviços que são mais braçais, mais, sei lá, que você ponha para fazer, isso demanda tempo. E aí o potencial de crescimento num serviço desse é pequeno. A partir do momento que você cria um segmento desse, que você consegue distribuir para as pessoas que não vá para Recife, mas agora fiquem aqui na região, você está só repassando o produto. O problema agora é você achar fornecedores que são honestos Isso. e que atentem ao prazo, né? Que eu acho que é uma complicação muito grande, né? Teve dificuldade nesse segmento no início ou não? Eles cumpriam? Sim. Tive sim. Porque assim, eu não sabia onde comprar. É. E a maioria dos sites e dos Instagrams, os telefones são desatualizados. É. Você manda uma mensagem no e-mail, ninguém responde, a demora é muito grande. Aí eu tive dificuldade nesse retorno, tive muito mesmo. Tanto é que eu tive que recorrer a uma distribuidora que tinha aqui em Recife, que já colocava o preço dela em cima. Eu ainda tive que colocar o meu. Quer dizer, ficou um pouco caro o meu preço, mas era a única opção que eu tinha. Né? Na época, era a pessoa que eu sabia que eu podia pegar. E algumas coisas eu consegui, tipo esmalte Dailus, Risqué, Impala, eu consegui comprar com distribuidora. Mas alguns produtinhos de gel mesmo eu tive que comprar nesse distribuidor em Recife, porque diretamente com as fábricas, com os fornecedores, eu não estava conseguindo contato. Não estava. Quando você diz que não conseguia com aquele distribuidor por causa da defasagem das informações de contato que eles tinham, como é que conseguiu o contato depois? Primeiro você foi para essa distribuidora, em cima da qual você punha o seu preço, e lá fez amigos, para depois conseguir esses outros contatos? Porque o nome Dona Unha, Deus soprou. Deus Todo soprou. mundo conhecia. E só para ver. Quando soprou, pronto, o pessoal começava a chegar na minha porta. Oi, tudo bom? Eu sou representante de tal marca de esmalte. Posso fazer uma visita? Aí conhecia a loja, já falava comigo, já pegava o pedido. Então as pessoas começaram a divulgar meu nome. Meu nome começou a ser soprado. Um boca a boca foi rolando, o Instagram foi rolando. As meninas me divulgavam. E o que é que eu fazia? Como eu não conhecia as New Design do Cabo, então eu criei assim uma rotina de bom dia, e eu rolava um vídeo de unha de uma profissional do Cabo. Eu repostava aquele vídeo, Sim. colocava sábado, sexta, segunda, repostando. Entendi. Aí as meninas iam me vendo e diziam, opa, peraí, que é isso? Uma loja de unha? Começava a seguir. Eu comecei a conhecer o trabalho delas entrando no Instagram delas. Aí eu via quem era professora no Cabo, quem era new designer, saí pegando todo mundo. Tô agregando aqui, né? Isso, O saí... Instagram fez toda a diferença na vida Instagram da fez senhora. muita diferença para mim, muita. No negócio da senhora. Muita diferença. Eu acho interessante, Cris, essa questão aí, porque às vezes as pessoas querem viver um negócio hoje e o celular, o Instagram é uma ferramenta muito grande para essas pessoas. E as pessoas não sabem usar. Eu não uso nem 30%. E a gente não usa realmente de fato. Quem saber o potencial de fazer, feito, eu estava contando para ele recentemente, viajei, eu não levei nenhum dinheiro físico. Tudo estava no meu celular. Se ele falhasse, eu estava ferrado, Ó. literalmente. Mas toda a operação, tudo que eu fiz foi com o celular. E isso serve também para o empreendedor, porque usa as ferramentas tecnológicas que você tem. Eu lembro que antigamente também era muita vez essas paradas, né? Quando apareceu lá o Instagram, o WhatsApp, lá, por que porcaria de WhatsApp para estar conversando besteira com os outros? Bicho, cada um faz aquilo que está direcionado. Se você tem um negócio, foca quais as ferramentas que eu posso utilizar. Lógico, você não vai conhecer tudo, mas aí você vai Isso. fazendo, você vai aprendendo, vai agregando, vai trazendo pessoas também que às vezes, ó, tu tá fazendo errado, então me ajuda a fazer certo. Aí o cara já dá uma dica, aquela dica já melhora o seu negócio, você evolui. Eu acho que é uma questão de evolução, é uma questão de você evoluir produtivamente, né? Fazendo de fato. Então, Tem o primeiro passo, tem que entrar. Não, e deixa eu te acho que tem que falar. entrar, velho. Se eu te disser que eu dizia que a unha era feia, cara e horrorosa. Minha manicure fazia, vamos fazer um em gel. Eu dizia, não, mulher, isso é feio, isso é horroroso, isso é caro, não quero não. Eita.
Ela dizia, mulher, tua unha ó, não segura nem esmalte. Eu Eita. só usava transparente porque minha unha não segurava esmalte. Aí ela ficava insistindo comigo, faz unha em gel, faz esmaltação em gel. Essa em gel? Vai passar 20 dias. Essa é um banho de gel. Mas mudou a ideia hoje? Oi? Mudou a ideia hoje? Oxi, mudou. Hoje eu incentivo mulheres a ganhar o seu dinheiro através das unhas. Tu quer fazer o teste também, Diego? Vamos fazer uma blindagem. Hã? A gente pode testar. É. Mas é muito. Homem faz muita blindagem. Faz? Faz, É blindagem. isso. É um procedimento que fica uma esmaltação transparente, né? Protege a sua unha, fica Eu tô durinha, olhando não certo, é quebra. assim que olha. Não, é assim, né? Assim que olha. Ah, você que tá olhando a sua, né? Você tem que olhar assim, né? Geralmente é assim. Assim. Isso. É um procedimento transparente, né? Um gelzinho base transparente, protege a sua unha, né? Se você quiser, fica brilhosa, se quiser, fica fosca, para não chamar a atenção. Sim. E você fica com a unha tratada e cuidada por 20 dias. Não precisa estar na manicure toda semana. Aí Depois você disso, passa só um hidratantezinho para as cutículas ressecadas não ficarem aparecendo e parece nova. Parece que Entendi. fica perfeita. Tem que tirar a cutícula também para fazer. Se quiser, você faz a remoção da cutícula e faz a Minha blindagem. esposa estava dizendo é que os orientais não gostam de tirar a cutícula. Isso é um hábito brasileiro. Isso, é um hábito brasileiro, Por quê? depilar todos os pelos e remover cutículas. Porque se entende que é a proteção do organismo, né? Não é correto retirar porque é cutículas. a primeira ponta ali que protege o dedo, né? Os pelos também é proteção, não é correto remover, né? Mas, assim, essa parte de cutícula, muitas clientes não trabalham com cutilagem, não. Elas só limpam, né? Tratam o cantinho das cutículas e não removem. Porque, na realidade, a cutícula, ela vai até o final da unha, ela cobre isso aqui, é uma peliculazinha que recobre isso aqui tudinho. Entendi agora. A gente acha que a cutícula é só isso aqui, né? É só essa pontinha. Não, ela cobre todo o leito ungueal, que a unha se chama leito ungueal. Só que você não vê, né? Só vê Isso, microscopicamente, basicamente, né? É sério? É sério. A cutícula pega isso aqui tudo. É uma camadinha fininha, assim, como se fosse uma pelezinha de ovo, não é imperceptível aos olhos, mas sim, cobre tudinho. Você tá falando com um especialista, rapaz. Rapaz, nem tanto, eu eu sou nunca duvidei. iniciante, viu? Vamos fazer 4 aninhos ainda. Já saiu Correndo atrás. já saiu do engateamento, né? Engateamento é até 2, né? Exato. Aí tá já doido. comecei a andar, né? Já começou a andar, Minha filha caçula requer atenção. Tem muito cuidado com a dona unha. Muito bem, mas o desafio para colocá-la para o mundo foi um desafio muito bonito, pelo que eu vi, viu? Começou com o dedo na cara e terminou com uma loja. Aí montou lá, depois viu que a coisa estava fluindo, aí montou a Dona Unha Story naquele prédio que está hoje ali. Pronto, ali a gente começou, né, na Swap Veículos, ali ao lado, né? A gente começou ali. Ficamos ali, acho que 2 anos e meio, né, filho? Vai fazer 2 anos em julho, né? Pronto, ficamos mais ou menos quase 2 anos e meio lá, naquele Achou ponto. lá na Swap. Oi? Pode dizer? Quanto eu gastei para abrir a loja? Na Swap. 120 mil. Na Swap. Foram 120 mil reais para abrir a loja. Um projeto que eu achei que seria mais ou menos 40. Eita, quando foi pra realidade, Aí a coisa... foi, aí fui fazer as primeiras compras e tal. Aí quando eu vi as meninas tudo empolvorosa, né? Olha, vai ter Volia, vai ter Beltrate, vai ter isso, vai ter aquilo. E as meninas tudo me pedindo. E eu fazia muita enquete. Eu dizia, minha gente, vocês querem o quê na loja? Aí vocês eu tenho que Aí, comprar. papel e caneta. Então, assim, eu coloquei a loja de acordo com o que elas iam pedindo, né? Fui fazendo enquetes e elas foram falando o que queriam. Eu fui anotando, fui correndo atrás, né? Consegui um distribuidor, fiz as primeiras compras, né? Montei a loja, abrimos com fila, graças a Deus, tinha muita gente. Foi bom. Abriu com fila, né? A divulgação foi maciça das meninas, porque elas começaram a dizer, vai abrir uma loja, vai ter muita promoção, tem muito produto, tem não sei o quê. Eu não tinha nem pensado em promoção. Elas mesmas fizeram os slogans, Isso. os marketing. Elas que me divulgaram. Eu não tinha nem pensado em promoção, porque eu estava gastando tanto, né, que eu não sabia nem inaugurar uma loja, não sabia. Eu inaugurei McDonald's. Né? Eu trabalhei 11 anos em McDonald's, então eu era acostumada a inaugurar lojas, mas era ramo de alimentação. Sim. Um ramo de cosmético para mulher direcionado, eu não sabia nem para onde ia. Quando as minhas falaram promoção, eu disse, promoção? Eu disse, meu Deus, eu tenho que abrir com promoção. Pronto, já foi outro. Outro estado. Foi outro, porque eu já estava na loucura de comprar, cadastrar, de correr atrás, né? Então, assim, meus meninos, eles trabalhavam na mesma rua da ótica, num colégio Conviver. Então, quando eles largavam, eles ficavam comigo na ótica. E quando começou o projeto, né, quando eu decidi colocar, que foi no dia 15 de julho, que foi quando eu fiz o Instagram e a logo, e eu decidi colocar o projeto Dona Unha, então eles passaram a ficar comigo na ótica e quando eu aluguei a sala, eles passaram a ficar na sala. Então eles iam recebendo as primeiras caixas, as primeiras compras, a internet, Ia dando uma força. né, os pintores pintando, então eles já ficavam lá.
né? Ficava tudo por lá. E eu quase fui descoberta, porque teve uma funcionária que foi fazer a sobrancelha com a minha vizinha, E contou. passou e achou estranho ver meus filhos dentro de uma sala vazia, Aham. né? Mas, graças a Deus, foi surpresa. É. Tanto é que meu patrão e minhas amigas vieram saber na sexta-feira, antes da inauguração da loja, É bem pertinho. porque eu apresentei a loja para eles. Mas, até então, foram 2 meses, né, correndo atrás de um projeto que só eu, minha família e meu namorado sabiam. Ninguém sabia. Não falei para ninguém, né? Que custou uns 10 mil reais É, o projeto. 10 mil. Foi bem mais, viu? Foi bem mais. Foi um projeto bem caro, mas tem retorno, né? No início foi difícil para mim, por quê? Porque eu já estava comprando caro. Eu não sabia onde comprar, com quem é o problema. comprar. É, a dificuldade. Comprar melhor. Eu não sabia. Eu tive essa dificuldade com as compras. Eu já comprava num distribuidor, que já colocava o preço dele em cima e eu colocava o meu em cima também. Então já se tornava uma coisa mais cara. E houve alguma luz para a senhora conseguir comprar mais? Aí veio um probleminha, né? O meu distribuidor viu que eu estava comprando muito com ele e Eita. resolveu vir para cá. Cresceu os Calma. olhos. Veio uma loja antes, que não deu certo, e veio ele em seguida. Então, quando eu estava mais ou menos com 9 meses, eu ainda estava me organizando. Aí ele anunciou que vinha para o Cabo. Uma pedra. Aí eu fiquei sem chão, né? Que eu disse, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Porque ele é atacadista, ele tem preço. Tem volume. E eu não tenho. O que eu vou fazer? E ele estava chegando no centro, eu estava afastada. A senhora dormiu bem que só esses dias? Não, eu passei uma semana bem nervosa, perguntando a Deus. Eu disse, olha, Deus, se foi tu que colocou esse negócio, agora vai ter que fazer um milagre, porque Agora é a vez do senhor. eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou fazer? E agora? Aí, nisso, eu tinha uma colaboradora que tinha trabalhado para ele, Eita. né, no passado, e ela disse, pronto, agora ela fechou as portas. Ué, Aí eu, incentivo. inclusive pronto. ela continuou com a senhora, né? Passou um tempinho, depois saiu, até porque eu não tinha conhecimento do ramo, então eu precisava de alguém que dela, conhecesse. Verdade. Né? E ela, querendo ou não, ela ajudou muito. Ela teve a parcela dela de contribuição. Infelizmente, o casamento não deu certo, mas ela ajudou muito. Então, assim, eu fiquei sem chão. Disse, e agora, o que eu vou fazer? E nisso, apareceu uma dona de loja, lá do Pará. Eita. Aí ela falou comigo no direct, disse assim, oi, amiga, tudo bem? Você não está ganhando dinheiro, você está vendendo muito caro. Aí eu, quem é essa doida? Uma Essa excelente mulher que entra no meu vendedora. direct e diz um negócio desse para mim. Eu tô ganhando dinheiro. E como era lojista, e eu tentei várias lojas do ramo, dizer, olha, você poderia me passar o contato de tal fabricante, eu só levava fora. E eu escolhia lojas de longe, não era de perto de mim, não, era lojas longe. Já para não ter o risco do Já para não. não ter o risco de uma concorrência, né? E nada, Como é que ela só do Pará fora. sabia dos preços da senhora? Oi? A senhora divulgava os preços? Sim, eu divulgava. Porque, assim, o meu nicho é um nicho que está ocupado fazendo unha. Já quer Então, tudo. eu tenho que ser o mais objetiva A possível informação na minha completa. propaganda. Porque ela não tem tempo de estar ali, ela só vai olhar à Entendi. noite, final de semana. Mas isso pode ser um risco, não? Não, porque elas precisam do produto. Então, elas vão, de qualquer forma, elas vão olhar. Ou o WhatsApp, ou o Instagram, mas elas vão ver. Entendi porque ela descobriu o preço. Entendeu? Então, assim, aí ela viu tudo, ela disse, não, você está vendendo muito caro, você não está ganhando dinheiro, não. Ela entendeu que eu estava na mão do distribuidor. Ela já tinha essa expertise, porque ela já era antiga, Já né? com sofreu também, loja. provavelmente. Pois é, hoje ela está em Arapiraca. Aline, beijo, meu amor. Amo de coração a Aline. Foi uma pessoa de Deus que apareceu mesmo. Porque quando ela disse isso, opa, peraí. Oxe. Aí quando eu vi uma loja do Pará, eu disse, não é daqui. Menos mal, né? Pelo Aí menos. conversei, pelo menos isso, né? Que já estava vindo um, né? Sim. Isso, antes desse atacadista abrir, abriu outra. Abriu outra, pertinho de mim. Só alegria. Só alegria. Aí, o que eu ganhei? Eu ganhei 3 concorrentes em menos de um ano. Agora, por quê? Eu- 2, não? Oi? Não, 2, porque teve uma que não deu certo. Ah, certo. Aí eu ganhei 3 concorrentes em menos de um ano. Uhum. O que aconteceu? Eu vim com uma proposta diferente. Eu queria uma loja interativa. Eu queria uma loja que interagisse com o cliente. E o ramo de unhas, na época, só era foto e preço, foto e preço, foto e preço, foto e preço, foto e preço. Não se conversava com os clientes. Falta de preço é cartaz. Tá entendendo? E assim, quando eu coloquei a loja que eu queria fazer essa interação, aí essa menina que era mais experiente, ela dizia, não, loja é assim, só foto e preço. Aí eu, tá certo, beleza, para mim era isso. Mas eu ficava agoniada, porque eu queria interagir com as minhas clientes, eu queria que fosse uma loja diferenciada. Eu chamo humanização isso aí, né? Você humanizar o Eu processo. queria. Então, assim, eu comecei a pegar o celular, comecei a mostrar os produtos, não sabia nem o que estava falando direito. Mas eu comecei a mostrar as coisas, comecei a falar, comecei a brincar, eu dava bom dia, botava uma mensagem, postava uma unha, um vídeo, e saía animando o Instagram, né? E nisso as clientes começavam a interagir. Eu mostrava as clientes em loja.
Só olha, Elas gostavam. fulana veio aqui, ó, tá levando as comprinhas dela, venha você também, tá entendendo? Isso é Então, eu importante. comecei divulgando o trabalho delas. É verdade. Às vezes elas compravam e diziam assim, olha, o arroba dela é esse aqui, viu? Já clique, já agende com ela, que ela tá levando qualidade para a mesa dela, viu? E ia divulgando as meninas. E elas, em contrapartida, também me divulgavam. Então, era recíproco. Era uma troca, verdade. entendeu? Elas me divulgam, eu divulgo elas. E eu nunca apelei assim, olha, me divulga. Não, elas faziam com prazer. Tá entendendo? E eu também. E a Aline, ela colaborou com algo mais, além de alertar Ó, a ele não senhora? esqueceu de Aline, viu? Porque tem alguma coisa importante ali. Tem Sei sim. que tem alguma Então, o coisa que lá. foi que ela fez, né? Ela disse assim, olha, eu vou... Eu cheguei a me arrepiei. Eita, é emoção, Ela faz disse parte. assim, olha, eu vou te colocar num grupo de lojistas, amigas Ah, minhas. nem queria! Ela disse, eu vou te colocar num grupo de lojistas, amigas minhas. E elas vão te ajudar. A gente vai te ajudar. Aí eu disse, não acredito. São os Network. sirineus da vida. Foi, né? aí me colocou nesse grupo. Esse grupo tinha 9 lojistas. Meninas de Brasília, Minas Gerais, Paraíba. Tinha ela do Pará. Tinha do Rio de Janeiro. Meu Deus, Aí que as meninas, desprendimento dessa oi, menina. sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, tal. Aí disse assim, olha, tal marca, esse contato aqui. Olha, Eita. esse aqui. Cada um foi Começou me dando. aparecendo, ó. Mulher, ó, esse produto tu compra aqui com essa vendedora aqui, ó. Pronto, começaram a me dar os contatos. Isso é importante. Pronto, velho. quando elas me deram os contatos, eu disse, nossa, eu não acredito que agora eu vou comprar esse produto com um Direto. valor mais baixo, vou conseguir dividir em mais vezes, vou conseguir melhorar meu preço. Ué, foi uma bênção. E a concorrência se tornou páreo. Isso, ficou páreo. Ficou páreo. Agora, eu vou falar mais pra frente, que Sim, senhora. não é tão páreo assim, mas ficou. Mas dá pra Dava competir. dava pra competir guerrear. É. Dava, né? Certo. Ele foi bênção na minha vida, porque querendo ou não, comecei através dele, da distribuidora dele, né? Então ele foi bênção na minha vida. Foi o início, né? Mas a gente tem que sempre evoluir, correr É uma atrás. perspectiva interessante de encarar a vida. Mas tem que ser. É. Porque assim, eu não posso encarar ele como um concorrente. Ele fez parte da minha história. Não é verdade? E a gente tem que respeitar, que tudo tem um começo. Em Pernambuco, a gente tem alguma fábrica nesse segmento? Tem não, né? Tem sim. Tem uma empresa De pernambucana. produtos cosméticos Sim, assim? sim. Desde De qualidade? 2015, de qualidade, aderência perfeita. Uma empresa feminina, pernambucana, fábrica em aldeia. Eita. Eita, eu faço publi dela ou não? Deixa. Carol da Beautiful Nails, né? Empresa pernambucana, feminina. Ela atende o mercado desde 2015. 10 E o gel anos. dela é top, muito bom. Acho que isso é Muito bom bom. também. Ela fez uma festa de 10 anos agora, fez um baile de carnaval, agora em fevereiro, comemorando 10 anos. Eu estive lá só para prestigiar. Ah, eu vi o baile. Você viu? Vi. Pronto, Só não eu estive lembrava lá o nome, mas eu vi. só para prestigiá-la, né? E aí a senhora Que ela merece. pegou os contatos. Sai pegando os contatos. Aí eu fiquei doida, eu fiquei tão feliz, eu chorei tanto. Eita, era um milagre que Meu precisava acontecer. Deus, Não. pedi desculpas a ela. O gol, a bola, Faz faz o gol, aí. faz o gol. Ela me deu a bola para chutar, É. verdade. Com a barra aberta, com Eu a barra sabia aberta. que a Aline Ah, tinha alguma Foi, a coisa. Aline me ajudou. E importante. ela me deu um importante. presente maior. Uhum. A gente trabalhava com uma lixa, que era uma lixa que o material dela era papelão. E as meninas, para fazer as unhas, exige lixamento. Sim. Tem técnicas que sim, outras menos lixamento, mas exigem. Ou lixamento mecânico com broca, ou lixamento manual. E essa lixa, ela era de papelão, ela envergava, ela quebrava. Eu vendia muito dessa lixa, eu ganhava muito dinheiro com essa lixa. Só que eu tinha pena das meninas. Eu dizia, meu Deus, Estragava elas muito, compram né? tanta lixa. Meu Deus, essa lixa não presta. E eu ficava agoniada. Eu disse, poxa, eu queria uma coisa que fidelizasse a minha cliente, porque essa lixa não é boa. Aí eu conversando com ela, aí eu disse, tu não tem algum fornecedor de lixa? Porque essa OPI, as meninas vivem comprando, não é boa tal. Ela fez, menina, eu tenho uma lixa que tem o nome da minha loja. Eita. E vou te dar o contato desse fornecedor. Tu vai fazer a lixa com teu nome. Marca própria. Marca própria. Marca própria. Então, nisso, a gente fez as lixas Dona Unha e foi um maior sucesso. Qualidade e a marca. Porque a lixa boa, durável, rígida. Você cuidar bem dela, ela passa 10 dias. Eu tenho clientes que passam 4 meses com fardo. Um fardo vem 20. Aham. Passa 4 meses com fardo. Quer dizer, eu deixei de ganhar dinheiro, mas eu fidelizei a minha cliente. É, Perfeito. não é ruim não, isso não. Não. Não, não. Perfeito. Porque ela não ganha no ticket, mas ganha no retorno. É um custo-benefício maravilhoso que a lixa traz. Porque acho que- o cabo vai vir direto, todo mês ele tá lá, né? É, eu acho isso é Exatamente. interessante, porque você tá vendo que o profissional ali da ponta, que é um profissional que já está realmente sofrendo para poder ter o seu dinheiro, né? E você gastando dinheiro com lixa, É. acho isso é bem interessante. Você conseguir otimizar um processo ali que você tem conhecimento, às vezes que você gasta até um pouco mais, Isso. ou que você perca um pouco mais aí, mas que ao mesmo tempo você contribui com o processo, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Sim, e
a perspectiva, a capacidade de se colocar no lugar do consumidor que ela tem, eu acho que faz todo o diferencial para colocar o produto certo para a pessoa certa. Porque eu sou cliente, eu olho o meu negócio com o olhar do cliente. É porque você não só atende só pessoas, consumidor final, como aquelas trabalhadoras também, né? Então você tem os dois eu públicos, né? atendo as profissionais, e atendo as donas de casa, as os que dois querem cuidar públicos. da unha. Atendo todo mundo. Que não acontecia isso na SUAP, naquele ponto Porque mais não afastado. tinha condições de preço. Lá só ia profissionais. Ah, entendi. Lá só ia manicures e neodesigns. Entendi. Né? As donas de casa não iam porque era afastado do centro e no centro tinha mais opções Sim. de esmalte tradicional. Porém, eu fiz umas pesquisas e vi que o centro do Cabo, o comércio do Cabo, não comprava novidade de esmalte. Era sempre os mesmos Mesma coisa, esmaltes. não vai. E hoje em dia é tudo Instagram. As meninas vêem o vídeo no TikTok e já quer o produto. Mesmo instante. Então, Sociedade. É impressionante. exatamente. É impressionante como a senhora falou algo chave hoje, nessa sociedade uberizada. Todo ambiente, Panela de tudo que pressão. você fizer tem que pensar que tem que ser instagramável. Exatamente. Tudo que você fizer tem que pensar, essa cliente vai querer instagramatizar isso. É impressionante isso que a senhora falou. E como a senhora está antenada, viu? Rapaz. Ô, Daniel, é loucura, né? Tem que dar, né? Tem que ter, É uma luta dentro de casa. Ele, Daniel, eu quero fazer isso, Daniel. A minha cabeça quer, mas meu corpo não acompanha, Daniel. Vai, Daniel, me ajuda. E aí é bom que ele é um camarada pegando novo, ele. tá com a mente mais aberta para pegar todas as ideias e Daniel, ficar... coloca a carinha aqui, Daniel, o pessoal te Vem vê. cá, Vem cá, o pessoal Daniel, vem te pra cá. conhecer aqui, Só ó. colocar a cabecinha aqui. Esse é o Daniel. ó, que Esse é o Daniel, é o apoio aí forte. A Meu luta filho nunca foi caçula. vista na frente da... Vem cá, mano. O pessoal te vê, né? Ele me ajuda na loja, trabalha com arte, está aí começando a empresa dele de design gráfico. Olha aí. Né? Já está trabalhando aí com algumas coisas. Boa. Tu não veio de família empreendedora não, né? Só tua mãe que Não, era... meu pai, ele era camelô da Dantas Barreto. Ah, rapaz. Era empreendedor. Era um menino que vendia bala no sinal, Eita. né? Deixa ser E empreendedor. virou um camelô da Dantas Barreto. É um empreendedor. Depois comprou vários terrenos em Maria Farinha. É fez- empreendedor. Fez casas de aluguel, montou um barzinho dele e se aquietou. Então é empreendedor. A senhora É, mas já está guardado no Senhor há muitos anos. Mas né? foi um empreendedor. Mas Agora, eu não vou- eu ele não vou- foi. Ah, pois, eu não ia me conformar enquanto a senhora não dissesse que ele foi, não. Ele foi. Ele foi sim. Num segmento, de uma forma, né? Mas foi realmente de fato. Isso, Acho e que- minha mãe era cortadora de cana, veio para Recife trabalhar em casa de família, depois se tornou cabeleireira. Também empreendedora. Isso, também Então, empreendedora. O empreendedorismo está explicado. De E certa aí apareceu Mas lá. tá aí uma coisa que eu nunca pensei em ser vendedora. que é Trabalhar em indispensável. comércio, nunca pensei, porque eu sempre fui muito tímida. É Eu não indispensável sabia para falar ser com as pessoas. empreendedor. Eu tenho, desculpa aos meus clientes do início da loja, porque eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. Olha, quando as funcionárias chegavam atrasadas, eu ficava doida de nervoso. Que eu dizia, meu Deus, eu vou atender como? Eu não sei falar, eu não sei vender. Se a cliente disser um não, pronto, vai me travar na hora. Eu morria de vergonha. Então eu ficava, minha gente, vocês estão chegando. Não era nem cobrança de patroa, era desespero mesmo, porque eu não sabia vender. Eu não sabia o que eu estava vendendo. Eu não conhecia o todo. Então, eu me aperrei. Eu disse, poxa... E um dia, houve uma falta, num sábado, e eu fiquei na mão. E nesse dia chegou muito iniciante, que são pessoas que estão começando no ramo. Precisa Quer da saber. Aí informação. quer aprender, Quer quer saber. saber, quer... Tá entendendo? É os primeiros passinhos. Pronto. Nesse dia, eu disse a meu filho, eu disse, eu vou fazer um curso só de teoria. Eu não quero fazer unha. Eu quero só a teoria, que eu preciso atender essa cliente. Quiser Eu não respostas. posso mais ficar na mão de funcionário. Como é que eu tenho? Aí eu me irritei em casa, né? Como é que eu tenho uma empresa e eu não sei vender o produto que eu vendo? Ou eu não entendo conhece, o produto não que eu conhece. vendo, eu não conheço. Isso é um absurdo. Acabou, chega, eu vou fazer um curso. Pronto. Aí nesse dia veio uma amiga nossa, que é nossa cliente, Vanessa Roque, professora no Cabo. Aí eu conversei com ela e disse: olha, eu quero um curso de teoria o dia inteiro. Ah, ela não tem Era o problema. intensivo. Foi. Nisso, o ponto ao lado desocupou, ao lado da loja. Né? E eu tinha necessidade de aprender o ramo. E as meninas pediam muito curso, eventos. E eu não tinha espaço. A loja só tinha 25 metros quadrados. É pequeno. Eu não tinha espaço. Então, eu peguei esse ponto ao lado Aquele e investimento transformei na sala de aula. todo foi em 25 metros quadrados. Foi. 25 metros quadrados. Porque os produtos de unha não são baratos. São caros. E são pequenos também, né? Isso, são pequenos e caros. Hoje em dia está melhor, hoje em dia está mais em conta. Mas na época que eu peguei, já era caro. E as meninas que são mais antigas, que começaram em 2008, 2009,
Disseram que era mais caro ainda. Entendi. E não tinha muito onde comprar. Eita, é um problema muito grave isso aí. É você não tem onde comprar. Não tinha onde Variedade, comprar, né? isso. As minhas Opção. compravam muito na internet, porque não tinha onde comprar, não tinha. E a senhora disse que está aí nesse ambiente de competição e que a senhora se diferencia pela interatividade. Como funciona essa interatividade? Rapaz, é tão doido. Acho que o vídeo... Ele até agora não me disse qual foi o vídeo que ele viu, que ele conheceu a Dona Unha. Porque, assim, eu gosto de assim, um ambiente animado, um ambiente leve, sabe? A gente dá bom dia, a gente brinca com as clientes. Tem cliente que vai cantar, canta na loja. Tem cliente que leva o cachorro. Tem cliente que faz questão da selfie. Olha, a selfie, não esquece a selfie. Às vezes eu fico tapeando, eu digo, ela vai esquecer a selfie. O último Quando ela- liberou as funcionárias e se arrependeu, Oi? não foi? Oi? Um dos últimos foi liberou as funcionárias e se arrependeu. Não entendi. Um dos últimos vídeos, você liberou as funcionárias e depois se arrependeu. Foi esse dia que Não, você não, viu? esse foi o último que Foi eu vi. porque, assim, feriado, abre eu e meu filho. Geralmente, eu dou folga às meninas, porque eu não sei se vai dar movimento ou não. Então, para mim, não vale a pena, porque você tem que pagar sindicato, hora extra, alimentação, e não sabe se vai vender. Só que agora eu domino, né? Consigo abrir sozinha. Eu disse, não, abre meu e meu filho, vocês folgam. Só que quarta deu movimento. Eita. Quinta deu movimento. Aí eu sempre me arrependo. Eu sempre me arrependo, porque fica um monte de gente no Zap, a loja enche, ele fica preso no caixa, fica aquela loucura. Aí, às vezes, eu acabo me perdendo, ele faz, mãe, me dá esse telefone. Aí ele toma o telefone e agiliza, porque ele já está vendo lá no computador. É uma onda, mas a gente desenvolve e o pessoal, todo mundo é atendido, graças a Deus. Nessa questão lá que ele falou, a questão dos 25 metros quadrados, agora tem a questão do ponto e tem a questão também do curso, né? Que da Isso. ministra as partes lá também. Esse foi um braço, digamos, foi um braço do segmento ou foi realmente só para atender uma Foi necessidade. necessidade? Necessidade, porque assim, a Dona Uma História é a loja pioneira em cursos no Cabo para neodesign e manicure. Nesse segmento aí. Isso. Por quê? Eu sou iniciante, eu sou uma eterna iniciante. Então, depois desse curso com Vanessa, eu consegui entender os produtos, saber o que eu estava vendendo e passei a abrir feriado, domingo. Pronto, dia de domingo mesmo, fim de ano, carnaval, São João, eu abro com meu filho. Tá entendendo? Então, assim, eu não tinha, né, essa segurança de abrir só com ele. E depois do curso me possibilitou isso. Então, eu passei a E abrir viu que era de domingo. qualidade, portanto, o curso e que valia a pena a senhora abrir para os Exatamente. clientes. Então, o que eu fiz? Como a loja era muito pequena, o pessoal queria workshop, queria curso, e eu não tinha essa possibilidade. Então, quando eu consegui a sala vizinha e fiz meu curso com Vanessa, então eu disse, pronto, como eu era um iniciante, precisava aprender, e não tinha como eu sair, porque eu era o caixa da loja, né, detalhe, eu era o caixa da loja, né, eu pagava, comprava, fazia tudo e era o caixa da loja, né? Então, não tinha como sair para estudar, verdade. não tinha. Então, eu trouxe a sala de aula para a loja, para poder aprender e adquirir conhecimento. Facilitou, né? As meninas eram muito carentes de conhecimento aqui. E tinha algumas neodesign que já faziam cursos, né? Mas com a chegada da loja e o marketing, né? A divulgação aumentou, todo mundo começou a me cobrar isso. Então, quando a sala apareceu ao lado, eu já peguei logo. Eu fiquei com medo um pouco, né? Porque tudo é despesa, tudo é investimento, né? Aí a gente providenciou mesas, televisão, fez toda a estrutura da sala para dar aulas. E a gente inaugurou, né? O espaço do Não, esse mês de abril, vai fazer 3 anos. Né? Parabéns. São 3 anos da Lixa também. A gente fez o aniversário dela semana passada com promoção. Olha aí, Né? E a gente abriu esse espaço. E por esse espaço já passou mais de 1.000 pessoas o curso. fazendo curso e workshop. Já passou mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 profissionais. Tem um ambiente que a gente faz tanto curso gratuito como pago, workshops com valores acessíveis. Tem caros também, porque cada profissional tem o seu curso, tem Sim, seu tem a sua ensino, seu especialização. conteúdo, né? Então, a gente faz esses eventos para valorizar a manicure, porque ela não se valoriza. Verdade. Tem manicure que não se valoriza. Mas isso não é um problema do fácil acesso ou do fácil fazer, não? Assim, eu tô falando fácil pelo que eu imagino, né? Porque para ir, se fosse fácil, tu tava fazendo. Tem gente que diz assim, isso aí eu faço. Não é só isso, não é só uma cozinha, tem que estudar. Mas aí o que eu digo, essa questão de você ter toda essa problemática que você enxerga hoje é devido a essa facilidade, porque assim, tem pessoas que fazem por fazer, não fazem porque não conhecem a técnica realmente de fato. Porque quando conhece a técnica, você vai colocar o valor, porque você tem toda uma dificuldade ali, tem um entendimento, tem a questão de observar e fazer conforme deveria ter sido feito. Então, não é esse o problema, não?
Deixa eu tentar, Ele foi tão complexo na deixa eu pergunta. tentar explicar ele. Vá, me ajuda aí, traduza. Temos a manicure comum, aquela curiosa, Isso, que aprendeu no olhômetro, e ela tem um isso. preço. E tem aquela mais sabida, mais esperta, mais inteligente, que se especializou, colocou o certificado lá e disse, olha, meu preço é maior por causa disso. Será que as que temos no mercado são mais aquelas curiosas que não conseguiram ainda colocar um valor agregado com especialização? Vamos lá. E é esse espaço que está sendo preenchido. Era isso que ele estava perguntando. Vamos lá. Era isso. Tem a manicure que estuda, quer evoluir, quer crescer na profissão, quer ser aquela manicure diferenciada. E tem aquela que é resistente, aprendeu com a irmã, com a amiga, com a colega, e acha que, como já tem muita cliente, está tudo certo, não precisa de estudar, não precisa evoluir. Né? Tem as mais antigas que pensam assim, e tem as novas que estão chegando agora, que já acompanham redes sociais, Mente aberta. YouTube, né? E quer realmente evoluir. Só que a grande maioria delas ainda tem a mente fechada. E não agregam valor por causa As disso. nails designs, elas já são mais abertas, né? Porque elas fazem cursos caros, elas fazem viagens, elas buscam realmente conhecimento na profissão. Mas as que fazem unha tradicional têm as bem-sucedidas. São Entendi. aquelas que correm atrás, fazem cursos, participam de eventos, têm uma mente mais aberta. E consegue né? agregar valor no Isso, seu e consegue, e muito. Né? Tem manicures tradicionais que vivem muito bem, obrigado. serviço. Uhum. Né? Mas tem umas não, tem um círculo fechado que não quer evoluir. Então é aquela que chega de todo jeito na casa do cliente, né? Chega, não esteriliza os materiais Eita. e acha que está tudo certo. Aí usa da cliente, mas a da cliente não está esterilizada. A cliente, quando usou, botou na bolsinha e guardou no guarda-roupa. É. Aquele produto precisa ser esterilizado e não foi. E o marido usou para cutucar o pé. Entendeu? Então, assim, elas têm que abrir. A gente veio com essa proposta de fazer cursos, uma sala de aula, para abrir a mente das manicures. Entendeu? Hoje eu vejo muitas que começou há 3 anos atrás com a gente, já estão com seus espaços, estão viajando, estão dando curso, realizando seus sonhos. E chegou engateando, assistindo workshops e cursos na loja. Aí a gente tem prazer e fica satisfeito de saber disso. Então, quando a senhora diz que muitas não se valorizam, é por causa disso, né? Ainda estão presas, arrastadas pelo peso do passado e não querem evoluir para aumentar o seu valor agregado. E né? olhe que os cursos são valores acessíveis para a manicure tradicional. A gente tem cursos mais em conta, né, que são os primeiros passos, que é curso de iniciante. Tem curso que é em parceria com marcas, né, que elas já é um curso mais caro, porque já vem uma profissional ensinar, mas todos com certificado, todos com excelente conteúdo. Elas não aprendem se não quiserem, porque é no Cabo, no centro, no coração da cidade, pertinho de casa, não precisa viajar, não precisa tanta despesa. O material, a lista é bem enxutinha, coisas que ela já tem, que ela já usa, a não ser que seja uma Horários iniciante. flexíveis. O horário é um dia intensivo, que ela já sai pronta, ela só precisa treinar. Pronto. Precisa treinar. Mas, assim, eu brinco muito lá na loja. Eu vou montar o sindicato das manicures. Porque vocês precisam Não se tem, né? valorizar. E não tem, né? Porque, veja, sua esposa vai para algum... Você é casado? Sou. Pronto, sua esposa vai para alguma festa sem fazer as unhas? Não. Duvido. Raramente. Duvido. A sua vai? Não. Ela quer fazer unha, ela quer fazer cabelo. Não é verdade? Então, assim, a manicure vem. Aí pega um pé que às vezes faz 1 ano que fez a unha, tá aquele pé feinho, faz um milagre e cobra R$ 25. Não pode, gente. Me desculpa aí as clientes que estão assistindo, viu? Não pode. Material de unha tá caro. Cada vez é um aumento sobre aumento. Por quê? As redes sociais estão mostrando aí as manicures ostentando. E talvez elas nem saibam precificar, né? Exatamente, não sabe. Porque hoje em dia, manicure antigamente, era a pessoa que não estudava, que não deu certo. Ah, vou fazer unha, né? Hoje não, manicure é status. Tem manicure que ganha mais do que um advogado, que é médico, do que muitos profissionais de carteira assinada de CLT. Tem manicures que ganham muito mais. Eu tenho clientes, amigas, que tiram mais de 10 mil por mês, livre. É aquela que estava falando na loja, hein? Oi? Dizendo pro funcionário lá, eu ganho R$ 10.000, e você? É aquela não, né? Não, é não. Entendeu? Então, assim, tem muita manicure que ganha bem, que vive bem, compra seu carro, sua moto, sua casa, forma seu filho. Tá entendendo? Essas sabem se valorizar. Exatamente. Essas aprenderam a precificar de modo justo. E Agora, a cliente também tem que ver valor. É. Né? Porque se você for atender de todo jeito, realmente você não tem como cobrar caro.
Tem que Mas se saber. você entendeu o valor da sua profissão, se organizou, está paramentada, está com os seus produtinhos tudo em dia, está antenada com as novidades do mercado, chegou para atender, a cliente vai olhar assim e vai dizer, opa, Aqui vale. aqui está aqui valendo. vale. Se ela cobrar 50, eu pago. O que é que ela tem para oferecer, né? Exatamente. Então, a cliente ela tem que ver valor. Então, a manicure ela tem que se valorizar. E ela que tem que demonstrar para a cliente esse potencial que ela tem, né? Exato. Que a cliente está ali esperando algo. Você que tem que oferecer para ela o produto que você tem. Se você não sabe um produto para oferecer, um produto que realmente consiga agregar esse valor e esse retorno, eu vou oferecer o quê? Sei lá, o mais simples? Ou o que eu poderia oferecer seria muito melhor e o retorno ia ser maior, tanto para mim quanto para a cliente. Então, todos ganham, na verdade, no processo, né? Exatamente. Então, ele tem que estar atento o profissional. Então, eu acho que isso é interessante para essas profissionais ficarem atentas também, contribuindo. Lógico que o cliente, o consumidor final, sempre quer o mais barato, né? Assim, sempre, nem sempre, nem Tem sempre, o nem cliente sempre. do sempre. preço. Nem sempre, né? Tem o cliente do preço e tem o cliente isso da qualidade. tá. Eu particularmente, eu ainda tenho um preço ainda um pouco mais alto, porque eu só tenho uma unidade. É verdade. Né? Eu não consegue diluir o sou, custo não, fixo. não tenho filiais. Né? Eu tenho só unidade. Então, o meu preço acaba sendo mais alto. Porém, eu entrego rápido, eu interajo com o Tem cliente. outros fatores. Eu tenho a qualidade. E a cliente diz assim, poxa, eu queria tanto esse produto, mas não tem. Não se preocupe não, que eu vou conseguir para você. É um Então, diferencial. eu procuro saber onde tem e trago para cliente. Tá entendendo? A gente valoriza a profissão. A loja abriu por amor, por admiração. É diferente. Não é só dinheiro. Claro que a gente precisa. Mas não é só dinheiro. Eu realmente, quando as meninas chegam lá, eu quero elevar a autoestima delas. Eu pergunto, como é que está teu preço? Estás cobrando quanto no pé e mão? Mulher, não pode não, está cobrando barato demais. Tu bota aquele pezinho sujo no teu colo, faz milagre por R$ 25. Não pode, mulher. Pé e mão por 25, gente. É um absurdo. É um Não é só absurdo. não, né? Pé e mão, não pode. Pé e mão por 25. Quanto é uma acetona de 500 ml? Eu não sei. Mais de R$ 20. Um removedor, né? Se for uma acetona, você ainda encontra de 18, 17. Esmalte, Sim. palito, esmalte, algodão, teu tempo, É verdade. né? Alicate, que é um perfuro cortante. Se tu erra O ali, risco é grande. né? O risco Então, de assim, saúde tem que ter todo um cuidado. Verdade. E assim, atender de todo jeito com valor baixo não pode. Então, eu digo muito, vou abrir o Sindicato das Manicures, que é para trabalhar tabelado, né? E todo mundo ganhar. E todo mundo Ganhar se defender. cliente e ganhar profissional. Quais as maiores dificuldades nesse segmento aqui dentro do cabo? Você enxerga? As dificuldades desse As segmento. maiores dificuldades. Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades dos segmentos é tributo, impostos muito altos. E a questão da China dentro do Brasil. Eita, é a desgraça. Porque é injusto. Você paga Competir com os caras é bronca. imposto de fronteira, você paga frete, você paga ICMS, né? Todo um tributo para colocar a mercadoria na vitrine e vem a China, vende diretamente para a sua cliente, bem mais barato do que você que está comprando para botar na vitrine. Então, às vezes, se torna injusto. Tá entendendo? Eu acho que o mercado brasileiro está desaquecido por conta disso. Entendi. Muitas colegas minhas empreendedoras, elas falam a mesma coisa, que está tendo dificuldade, por quê? Por conta dos sites chineses. Eu acho que isso é um problema geral, até na questão, por exemplo, de automóvel. Você tem fábricas aqui no Brasil que você contrata mão de obra aqui, você tem matérias-primas que são daqui, você faz também importações de matéria-prima, você constrói aqui, gera emprego aqui. Chega esses caras, mandam um navio aqui com não sei quantos carros e deixa esses carros amontoados por aí afora, não. Ou seja, a gente está começando a ter um problema, talvez no futuro, de encharcamento de porcarias de outros lugares que, na verdade, a gente pode estar fazendo aqui. Isso já vai gerar emprego, vai gerar mão de obra, vai gerar riqueza dentro do próprio país, está deixando que outras pessoas enriqueçam lá fora e encharca aqui o nosso país. Mas, infelizmente, eu acho que isso não vai mudar nem tão cedo. Vai não, até porque o preço é atrativo. Os caras têm um potencial do preço muito grande. Tem, A segunda... são plataformas gigantes. Então parece que o Biden está fazendo a coisa certa, tarifando tudo, né? O Trump, né? Agora é o Trump, o Biden. O Biden, eita, ele foi para o governo passado, ó. Mas é a segunda pessoa, o empreendedor que fala a mesma coisa. A China está vindo matando. Tá, você chega... Eu fui em São Paulo em setembro, você só vê chinês. Chinês e muçulmano vendendo aqueles perfumes árabes lá. Só que você vê. Muito chinês. O mercado está totalmente chinês. Então é algo que o Brasil precisa pensar rápido. Tem grandes empresas que eu estava observando esse mês passado, da área da beleza, que baixaram seus preços.
Significativamente. Você não baixa ou você não consegue competir com os caras, né? Exatamente. Eu, poxa, o que está acontecendo? Né? Porque realmente está se comprando muito barato de fora. Né? E o mercado brasileiro está sofrendo com isso. E o Brasil tem que pensar urgentemente com isso, porque eu acredito que a nossa carga tributária colabora muito com essa injustiça. Colabora. Eu perdi meu MEI em 3 meses de loja. Eu perdi meu MEI. Mas não foi bom, não? Foi bom, mas não foi. Porque se perdeu meio, porque o faturamento aumentou, Porque né? não é só venda, é compras, né? O que você compra com nota, o que você vende, ele soma. Não. Ele lucro soma. líquido. Ele soma, então você perde. Não, aí, Eu perdi em 3 meses. Eu tive que pagar 24 meses de R$ 400, porque ele puxa todo o período que você abriu o CNPJ no MEI, calcula e você tem que pagar, É porque retroativo. você perdeu durante o período fiscal, né? Então, Isso, teórica- porque só muda em janeiro. você teve que pagar realmente porque você não estava adequado dentro daquele perfil. Isso, Aí só ele muda em buscou janeiro. Aí retroativo. quando foi em janeiro foi que adequou para o Simples Nacional e eu tive que pagar retroativo. mas como assim eles somam as despesas para fazer o cálculo do As compras que você faz com nota e as suas vendas. Ele soma. Ele faz o Passou os casamento de 81 informação. mil, você perdeu. Eu perdi em pouco Então tempo. é o líquido, é a soma aritmética, né? Que sai. Por exemplo, eu comprei 50 mil de nota, vendi 50 mil. Pronto, já perdi meu MEI. Já perdi. Ou seja, a compra está sendo considerada como um despesa. Considere, eu não sabia. Não sabia, porque quando eu abri, depois do Instagram, que eu vi o burburinho, no dia 27 de julho, eu abri meu CNPJ. Na época, eu ainda estava trabalhando na ótica, então eu conversei com minha mãe, eu disse, mãe, posso abrir a empresa no seu nome? Né? Aí ela disse, pode, e tal. Eu disse, pronto, é só por um tempo. Quando eu sair, eu coloco no meu nome. Aí o projeto mais ou menos era esse. Aí eu pensei, se não der muito certo, eu fico na ótica e fico lá, fico auxiliando, fico ajudando, né? Mas aí deu tão certo que realmente não tinha mais como continuar. Eu tive que realmente tocar, entendeu? Então passou um tempo no nome dela. Depois eu passei para o meu nome. Entendi. Porque ela é transplantada e eu não sabia que não podia ter empresa. Ela ia perder o benefício dela do governo e eu não sabia. Aí eu rapidamente tirei do nome dela e coloquei no meu. Entendi. Entendeu? Mas aí perdeu, aí eu fiquei pagando. Inclusive foi até no nome dela. Porque, na verdade, o importante aí é a margem líquida, né? É o lucro líquido que você vai ter realmente de fato. Porque aí você está tendo uma margem pequena, você saiu de um segmento, de uma classificação aí fiscal para outro, por exemplo, do MEI para o Simples Nacional. Mas se você não tiver uma margem boa, tu ficou ali perto do Mas gargalo. É igual uns aumentos de CLT, que tu ganha um aumento no final das contas, a receita, o imposto do IR, come teus porcento todinho, pô. Não adianta o ganho. Mas é que tá. Eu agora achei curioso, porque se tu diz que é margem líquida, então você tem a receita bruta, a receita líquida aqui. A receita líquida Para já mim, desconsidera. para mim, o que importa é a margem líquida, né? É o que eu tive. De fato, eu vou botar o dinheiro no bolso. Mas para o Estado ela Não, para o acabou. Estado Lógico que não é. não, Ele é teu sócio, pô. Ele é teu sócio sugador. Como é que vai... Eu não digo que é sócio, não. Digo que eu sou funcionária do governo. Ele não é meu sócio, não. Meu Deus Porque do o sócio a gente negocia, né? Valores, né? Mas o contrato E dele o lá... governo não. O governo diz, me dá o que é meu Mas o contrato dele e lá vira. é unilateral. Sem discutir as cláusulas. Ele te empurra as cláusulas É e isso tu se mesmo. lasca. É desse jeitinho. Eu acho que isso é uma questão de dificuldade, realmente, de fato. Às vezes a gente precisa desses incentivos. Acho que essa questão tributária é interessante, é importante, realmente, de fato, a se pensar. Tem até reforma tributária para chegar aí, não sei se realmente, É de uma fato... coisa depressiva a se pensar. Eu tenho até medo dessa reforma. Não sei se vai ajudar Porque de a fato. reforma só é para o governo, né? Eu sei, Pra nós, não. eu sei que parece que a IVA vai ser uma desgraça, né? Se a IVA entrar em ação, aí vai ser uma desgraça. A IVA não é um imposto unificado? Só quando entrar, né? Porque vai ser o quê? 20 e poucos por cento. Vai ser basicamente o teto, pô, para todo mundo, independente do negócio, pô. Então ferrou, pô. É complicado, realmente. Então, isso para o empreendedor que você já está buscando uma alternativa, né? Pesado. É pesado, porque aí você tem mão de obra, que eu acho que é uma parcela muito grande de dificuldade, Sim. tanto para você conciliar, quanto para você manter realmente o fato. Que você só consegue abrir um negócio, manter um negócio, se você tiver condições de atender aquilo ali.
Lógico que tem que ter um percentual bom, porque você tem o risco do negócio. Isso. O empresário está vivendo bem. Bicho, o cara às vezes está vivendo bem, porque comprou, sei lá, parcelado um carro, comprou uma casa, comprou um iPhone 15, 16, sei lá, bugiganga e tal. Mas isso é o fruto do trabalho dele, é do risco, é do cabelo branco que está aparecendo, é de noite de sonos, é de alternativa de fornecedores, é de busca de produtos mais eficientes e com preços melhores para poder atender, competitivos. para poder ter a sua margem. Só que, na verdade, o governo não está preocupado com isso, está só com uma balela lá e enganar o povo com as mentiras, que esses caras são especialistas em mentir. Eu acho que dava para fazer isso, esses caras dava para ser tudo artistas, ganhar título de artista, porque os caras mentem para caramba. E, no final das contas, o consumidor também é afetado porque não tem preço realmente, de fato, porque está todo mundo na mesma Porque luta. é injusto, né? É injusto. São preços. Você compra um produto por 18 para revender e ele está por 18 numa plataforma chinesa. Não existe. Não vai existe realmente, isso. de Eu fato. fico revoltada. Isso é triste, realmente. Não isso existe, isso é porque preocupante. ele é 18 o custo, mas eu ainda vou pagar um frete. Ainda vou colocar taxa de maquineta, o meu imposto, tem todo a despesa de loja, funcionário, tudo. Então não tem como comparar. Não, Não tem. não. É. Então, para ser... Não, se quiser falar, pode falar. O senhor deixa... Deixa eu falar um pouquinho. Olha, para tudo isso é necessário um malabarismo Malabarismo. contábil, no bom sentido, ou seja, habilidade Para saber. traz nas finanças, né? Mas é que tá. Será que todos os empreendedores estão bem amparados assim? Com a Na parte capacidade contábil? financeira. Tá entendendo? Porque eu não estou Formação da senhora 100%, eu não estou 100%. Mas eu creio que muito empreendedor não vai para a ponta do lápis, não. Vai não, vai se Não, Não vai, não não. vai, não. Não vai, não. Não vai, não. E se ele trabalhar, compra com nota e vende com nota feito eu, e não for para a ponta do lápis, é difícil. Uhum. Porque às vezes eu fico em casa com ele quebrando a cabeça. Mas o que mata... Olha, isso é uma coisa que mata a... E às vezes o cliente não entende, gente. Olha, e depois que eu me tornei comerciante, Vi os dois lados. nunca mais eu cheguei nos cantos para dizer assim, ó, tem desconto? Nossa, não. Nunca mais eu chorei. De vez em quando eu peço, porque se eu achar que está muito além do valor que está sendo cobrado, eu ainda falo. À vista fica quanto? Tá entendendo? Mas... Ele quer de graça. Porque assim, às vezes a gente fica chorando por um desconto, mas não entendo, sabe mas eu entendo. todo O limite. corre do entendo, empreendedor para conseguir aquele produto ali. É difícil, Tá certo, é verdade. Eu né? vou A pedir gente só uma sabe quando a vez, se- pessoa está querendo usurpar, Uhum, assim, né? Mas a gente tem que entender, cada um tem seu preço, Sim, sim, cada um tem sua margem, teve o seu custo para conseguir trazer aquele produto, sim. né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só uma vez o desconto. Ao depender da cara, eu desisto. Eu já sei que Sem falar que o Pix a gente paga imposto, né? vocês pagam imposto. A gente paga, aí o cliente Tem faz, não, é no isso. Pix, é à vista. E na minha mente faz, ai meu Deus, estou perdendo tantos por cento nesse Pix. A gente já isso, pensa logo. Eu fui comprar um produto um dia desse, aí o cara disse, bicho, eu não quero Pix não, velho. É Pois só é. no dinheiro. Eu olhei assim, e ele disse, eu só aceito dinheiro, velho. Aí o meu amigo, eu vou fazer uma compra aqui legal, me ajude, eu não tô sem Mas dinheiro. o dinheiro sumiu e está sumiu. subindo cada vez mais. Aí ele, vou fazer uma exceção aqui de aplicação, uma compra razoável, eu vou abrir exceção para você fazer no Pix aqui. Mas ele disse que não aceitava. E eu fiquei admirado, porque eu entrei na loja do cara assim, a loja do cara grande, a loja do cara dava uns 6 espaços desse aqui. E eu achei bacana lá o ambiente dele. E ele com essa coisa. E ele com essa coisa. E vive dessa forma, realmente. Porque o cara entendeu realmente o jogo, tá ligado? Então, É porque dinheiro é melhor para ele, né? é mais fácil. Ele negocia, né? Ele transaciona. Então, ele consegue botar preços que são competitíveis, né? Realmente, de Isso. fato. Porque ele está tendo desconto lá na ponta Ou seja, a também. margem dele já é apertadinha. É, a margem do cara já é apertada, pô. Eu acho No que é o Pix que... vai comer ainda mais a margem. Exatamente. É complicado, realmente. Meu Deus, vocês são Aí os tem heróis. taxa de Vocês, maquineta, né? Imposto, É verdade. nem tudo. vocês são os heróis. O mercado de beleza... Conforto. O mercado de beleza está aquecido? Rapaz, olha, o ano Quando passado... que parou? Olha, o ano passado eu achei que deu uma desaquecida. Não sei se foi porque foi ano eleitoral. Né? Mas o mercado... Eleição municipal, não foi? Não foi ano eleitoral, Foi- não foi? foi Ano municipal, passado. municipal, né? Parece que o Municipal. dinheiro meio que some, né? Mas todo ano eleitoral, já dizia meus patrão. Ih, é, Ano velho. eleitoral, já tô vendo. Aí hoje eu entendo ele, né? Hoje eu entendo. Mas assim, o mercado da beleza, ele tá sempre aquecido. Mulher é um bicho vaidoso, exigente, quer estar antenada sempre com as novidades do mercado. Então não tem como parar, não para. Pode até dar uma diminuída, mas não para. Né? E hoje eu já percebo um outro nicho de clientes. Né? Homens. Porque antes eu só atendia profissionais, né? Hoje eu já estou vendo as meninas, donas de casa, adolescentes, já chegando com o celular na mão, dizendo, eu quero esse produto aqui. Eita.
né? Eu quero fazer em casa. Então, eu percebi que, ultimamente, a procura não está sendo tanto por profissionais. Aí o pessoal está querendo fazer o autocuidado, a autoaplicação. E homens? Compra o produto e coloca em casa. Oi? Os homens chegam lá. Chegam sim. Chegam eu tô para perguntando comprar esmaltes homens. para a esposa. Assim, Né? Tem alguns profissionais homens que trabalham também no ramo. entendi. Tenho. Chegam sim. Olha aí. Por que você está me olhando assim? Não, Esses chegam também. só porque eu fiz assim. Eu tô tão afetado assim. Esses chegam também. Ela percebeu só quando eu fiz assim. É, porque ele fez um jogo assim, sabe? Já tá descobrindo Esses tudo, né? chegam também. Ai, Deus do céu. Inclusive, Tem pra todos os gostos, viu? são extremamente perfeccionistas, Eita. detalhistas, Mas esse pessoal. trabalham mas o super pessoal, bem, Eu acredito. viu? São, não desmerecendo as meninas de forma alguma, mas eles também são de um nível de excelência muito Mas bom. eu acredito. Muito bom. também. Entendi. Eu acho que a gente teve aqui um bom papo dentro dessa Excelente. questão aqui da Dona Unha Stores, aí na nossa... Desafios, nossa- a Ai, beleza fala da não. história dela. Como ela começou, né? Eu acho isso é muito massa, porque eu sou meio adepto disso aí, Diego já me conhece um pouco, dessas coisas de aprender fazendo. Às vezes entrei em certo segmento da minha vida que às vezes o pessoal, por que tu entrou nisso aqui, velho? Eu disse, não, porque deu vontade de entrar, velho, depois fui aprendendo. Pronto, foi meu caso. Eu E entrei eu acho isso era, e fui aprendendo. Isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Eu acho que o método natural não, normal, que são normas, né? Eu acho que não é natural, é normas. Dessa forma você aprender e depois colocar em prática que aprendeu. Mas eu acho que a natureza ela tem muito disso. Os animais, eles aprendem com... Como é que o passarinho aprende? A voar. A mãe joga ele te vira, pô. Se vira, o famoso se vira. Te vira aí a voar. Bate tuas asas. Tem duas asas, bate, pô. E aí você aprende. Eu acho muito massa isso do empreendedor, principalmente quando tem esses desafios. Eu não conhecia a história da Dona Uma Story, mas uma história Pois aqui é. bacana, de Excelente. construção, de geração de Excelente. valor. Tem lá aquela loja lá, que é uma loja bacana, interessante aqui na nossa cidade. Eu acho isso fantástico quando os caras constroem, porque eu digo sempre, a gente não precisa ir para outras cidades para ter O Cabo tem tudo. empreendimentos assim. Eu acho que a gente precisa melhorar O muito Cabo isso. tem tudo. Às vezes a gente quer um produto, não tem, eu acho que também precisa melhorar nessa questão. Eu falo muito algumas coisas. Eu comprei muitos detalhes na época, antigamente, da China, porque nas lojas aqui do Brasil não tinha dos modelos que eu queria realmente de fato. Eu acho que era uma deficiência muito grande, e aí eles conseguem espaço para isso, porque o Brasil também não tem essa questão de gerar muitos produtos na área de decoração, em certos segmentos mais úteis e tal, e eles têm um potencial muito grande. Mas a gente tem potencial para isso dentro da nossa cidade. E eu acho Tem sim. bacana que tem que valorizar esses profissionais, esses empreendedores, esses empresários que estão aí na linha de frente para entregar um produto de qualidade para o nosso povo. Ele toda vez que Menina, pra isso. a senhora percebeu Isso. como ele Viu? modifica a voz. A gente está naquele ponto ali do centro, vai fazer 2 anos, agora em julho, que a gente se mudou. E foi um sacrifício para ir para ali, porque eu disse, meu Deus, eu já estou aqui nesse ponto mais em conta, fiz umas continhas. Não, aqui está tranquilo, está pagando minhas contas, né? Não vou arranjar dívida, não. Se eu for para o centro, só que eu tive a necessidade de ir para o centro, porque a concorrência começou muito forte, minha venda estava só online. Sua Eu disse, não, eu pesquisa- preciso ir para o centro. Sua Isso pesquisa também. indicou isso, né? Que E outra, hoje eu atendo outro nicho, porque antes eu só atendia só os profissionais. Hoje eu atendo as pessoas que estão passando. E tem um curso também que pegou espaço ao lado, né? Isso, aí lá o espaço já é em cima. Em cima. É, o espaço já é em cima. E embaixo eu já atendo outro nicho de cliente, que são as clientes que estão passando. Porque ali é pertinho, uma quadrazinha da principal do centro do Cabo ali, fica fácil de Isso, chegar. e o pessoal pensa que é salão, viu? Lá é loja, minha gente. É loja, minha gente, não é salão, não. Muita gente olha assim e faz, eu queria fazer minha unha. Ah, aqui não é salão, não? Coloquei até uma bandeirinha na frente dizendo tudo que tem dentro da loja. O Entendi. pessoal vê que é loja, não a é salão. atividade que a senhora propunha funcionou. Funcionou, graças a Deus. vendo? Dê suas recomendações aí, Cris, para as pessoas que estão, às vezes, em dúvida de querer entrar em algum negócio. Eu acho que esse estralo aí do colocar o dedo lá no rosto e pressionar você foi uma energia muito massa. E eu acho que o Senhor Deus ele tem um potencial muito grande de abençoar essas pessoas que canalizam essas energias. Eu acho isso bacana. Todos vão conseguir? Lógico, meu filho, que todos não vão conseguir. Você tem que tirar isso da cabeça, porque quem fica dizendo esses guru é mentiroso. Mas assim, se você faz com o coração e com a emoção, pode ter certeza que o Criador, ele às vezes abençoa. E quando ele abençoa, É isso as mesmo. coisas são alargadas. Eu acho muito fantástico. Dê suas recomendações aí para as clientes, para as news design, para o povo, de uma forma geral, para aqueles que realmente querem
melhorar a aparência das suas unhas. Também quer empreender, né? E que querem empreender. Exatamente. Assim, queria agradecer, né, por as minhas clientes, né, que já estão conosco há quase 4 anos. Né? A loja vai fazer 4 anos em setembro. As minhas clientes que estão comigo, a minha equipe também. As meninas atendem super bem. Graças a Deus, para atender lá, Força, é verdade. tem que atender bem, tem que sorrir. E as meninas fazem espontaneamente. Tem cliente que até se assusta quando chega, fica olhando assim para a gente assim. Diz, menina, não sabia que tinha uma loja com funcionário tão educada assim. Entendeu? Porque a gente atende bem, a gente tem prazer, a gente acolhe. Né? Lá, graças a Deus, as clientes são acolhidas. E, assim, empreender é algo solitário. Eu digo muito isso. Empreender é algo solitário. Tem momentos que é só você e Deus. Não espere por família, por amigos. Não vai. Quando eu disse que ia colocar a loja, minha família disse, você vai passar fome, vai trabalhar para manicure? Eita. E tá aí, eu passando fome, né? Pois é, estou pagando minhas contas, graças a Deus. Né? O Senhor tem cuidado, tem zelado. Né? Todo dia eu digo, Deus me dê criatividade, me ajude, porque assim... Tem dado. Hoje você tem que ter criatividade, não é só o produto, não. Verdade. Você tem que ter... Hoje, semana que vem é dia de quê? Vamos fazer uma ação de vendas, né? Minha cliente está precisando de qual produto? Vou buscar. Movimentos. A gente tem que estar em movimento. Desde o Tem que estar em começo da tua movimento. trajetória, da tua história, é repleta de criatividade, pelo que a gente viu. Mas tem que ter. A gente tem que ter criatividade, porque a gente não pode estar focado só na parte ruim. Não. Porque a gente trabalha de domingo a domingo, a mente não para, 24 horas por dia é pouco, né? A gente fica preso a telefone. São 5 telefones carregando no meu quarto. Né? Porque é um aparelho para ligação, um aparelho para divulgação, outro aparelho para WhatsApp. Né? Tem o meu pessoal. Então, assim, eu tenho o do Caixa, tem a menina do Caixa que fica conferindo os Pix, porque não sai o produto sem conferência. Então, são muitos telefones que você precisa. Né? Você tem que ficar no Instagram, olhando o fornecedor, novidade de fornecedor, que o cliente está precisando. Então, assim, é muita coisa, é um mundo. Né? E, às vezes, a tua família não entende a tua ausência, o teu amigo não entende a tua ausência. Ah, porque fulano está com o nariz empinado. Não é, gente. A gente está ocupado, focado. Você tem 5 anos para mostrar ao governo que não vai fechar suas portas, que não vai entrar para a estatística. E eu ainda tenho mais 1 ano e meio. Então, tem que correr atrás. Tem que provar que eu cheguei para ficar. É verdade. Não é verdade? Então, assim, a coisa ainda está... Eu digo que a minha filha é caçula, a dona Unha. Ela está andando, eu tenho que começar a observar para que realmente ela engrene. É verdade. Então, eu não posso achar que eu estou rica, né? Achar que estou ganhando muito e vou gastar. Não, é pé no chão. Eu passei 8 meses sem salário. Todo o dinheiro que entrava, eu investi em mercadoria. Exatamente. Foram 8 meses sem salário. Uma coisa importante que a senhora está falando agora para os empreendedores, os propensos empreendedores. O dinheiro que entra não é salário. Não. Apurado não é lucro. Apurado não é lucro. Você tem que ter o seu valor, né? E o restante você tem que investir, pagar as contas, funcionário. Mas muitas vezes eu dizia, não, eu não vou querer salário, não. Então eu dizia a meus filhos, só acenda a luz de onde vocês estiverem. E o resto deixa pagado. Era assim. Ó, não economizem, viu? Vamos apertar o cinto, porque o que entrar, eu vou investir. E foram 8 meses investindo. E invisto até hoje. Às vezes eu dou uma de doido lá em casa. Ó, peraí. Ó, esse mês eu comprei tal coisa. Ó, vamos se apertar um pouquinho. E é assim. Porque existem ralos. Se o empreendedor não estiver esperto, os ralos vão levando o pouquinho que entra para você. Tá entendendo? Se você for para a ponta do lápis, para em casa. Pega um lápisinho assim, bota tudo que você gastou no mês. Você vai ver a quantidade de ralo que você tem que fechar. As besteirinhas. As ali. besteirinhas. É que eu tenho a tabela. Isso mesmo, pronto. Então, se você quer empreender, é foco. Exato. Tem que focar, minha gente. Você tem que ter foco. É abrir mão de um lazer, de um fim de semana, de uma família, às vezes, né? E focar. Não tiver foco, não consegue, não. Esse período do plantio. É muito solitário. Esse período do plantio, do sacrifício. E sem falar que você, às vezes, está cansada, está estafada, está precisando de um cuidado, de um autocuidado. E tem muitas manicures ali que estão vencendo a depressão. Tem filhos autistas, né, com necessidades especiais. E elas estão ali fazendo a unha. É uma terapia para ela e para a cliente. Muito interessante. Está entendendo? É uma terapia para ela e para a cliente. Eu recebo muita gente que diz assim, olha, eu vim aqui porque vocês brincam, sorriem, e eu quero trabalhar com isso aqui também. E muita cliente chega querendo montar o seu kit para fazer em casa. Tem cliente que chega, ó, estou de férias, me dá um kit desse aí para eu fazer minhas unhas em casa. Esse mês eu vou aprender a fazer unha em gel. E leva o kit todinho para casa.
para aprender. Então, assim, é uma terapia. É autoestima, né? Não é só uma unha. É terapia, é autoestima, é elevar, é a mulher, assim, cuidar dela, tá entendendo? É cuidar, porque quando você vê uma mulher com a unha toda descascada, né, sem esmalte, toda arrebentada, o que está acontecendo com ela? Alguma coisa está acontecendo. Ela está sem tempo, ela está desanimada, ela está desmotivada, Próprio. né? O marido não chegou junto. Ó, minha filha, então um trocadinho, vai para o salão se cuidar. Alguma coisa está acontecendo. Recebam. Quem quer mulher bonita tem que investir, né? Então, pronto. Então, alguma coisa está acontecendo com essa mulher. Né? Então, ela realmente... Hoje em dia, eu vejo muito autocuidado. As pessoas estão mais antenadas com essa questão do autocuidado. Muito Ok. bem. Muito bom. Eu acho interessante aqui no mês das mulheres, nós conversamos aqui com Cris, da Dona Unha Stories. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer a você que ficou conosco até este momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado. E se cuidem, porque a beleza, ela é transmitida a partir do seu autocuidado que vocês têm no seu interior. Mas eu não vou esquecer do momento do Filipe ofertório. Pondé. O quê? O Filipe Pondé, o filósofo. Faltou uma coisinha. Faltou? Então, E diga o aí. principal, Diga. a glória de Deus. Amém. Eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor. Amém. Entendi. Se aconteceu alguma coisa, foi Ele que capacitou, Ele que direcionou. Validou. Foi Ele. Exatamente. Eu acho que isso é interessante porque ele é quem nos dá a condição para Isso. pensar, mas ele é o idealizador daquilo que está no nosso coração. Verdade. Essa voz elegante aí é porque ele tá com sinusite, viu? Não é porque ele tá... tem essa voz elegante. Como você pode contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando. E você só evolui como? Se curtir e compartilhar, meu filho. Deixa de ser preguiçoso aí. Mete o dedo no like. E eu agradeço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Exatamente. Vai evoluir depois que curtiu o vídeo. Já viu isso? Tchau. Tchau. Boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa sorte.